Olá, boa noite. O TN2 está no ar. E um assessor da Câmara de Vitória foi preso numa operação da polícia, acusado de envolvimento com o jogo do bicho. Quase R$170 mil em dinheiro foram apreendidos com o suspeito. Agora eu vou chamar o repórter Matheus Souza, que tem os detalhes ao vivo também pra gente. Matheus está aqui na tela. Boa noite, Matheus. Boa noite, Isabela, e a todos que acompanham o Tribuna Notícias. Nesta sexta-feira, 100 policiais federais cumpriram 13 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro e aqui no Espírito Santo. A Operação Marria investiga uma quadrilha especializada em explorar jogos de azar, como o jogo do bicho. Além disso, esse grupo também é suspeito de diversos outros crimes, como corrupção passiva, porte ilegal de arma e também até de homicídios. Aqui no estado, 2 pessoas foram presas, entre elas um servidor da Câmara de Vereadores de Vitória, que é o Patrick Rocha Correia Vieira. Ele era assessor do vereador Duda Brasil. Com ele, a polícia apreendeu R$170 mil em espécie. Toda essa quantia estava na casa desse suspeito, que fica em Santo Antônio, Vitória. O superintendente da Polícia Federal contou mais detalhes. Vamos ver. A suspeita é de que os presos capixabas participavam de organização criminosa investigada por homicídios, corrupção passiva, porte ilegal de arma de fogo e exploração do jogo do bicho. Foi apreendido, com um dos presos, o valor de cerca de R$170 mil. Essa investigação é desdobramento da Operação Sicários, também deflagrada pela Polícia Federal no Rio de Janeiro em 2022. Os presos aqui no Espírito Santo serão colocados à disposição da Justiça do Rio de Janeiro. Pois é, essa Operação Marria prendeu 12 pessoas nos 2 estados, no Rio de Janeiro e aqui no Espírito Santo. Entre eles, o chefe dessa quadrilha, conhecido como Capitão Guimarães. Nós procuramos a assessoria do vereador Duda Brasil, que informou que esse servidor trabalhava no gabinete desde o dia 1º de janeiro de 2021 e que assim que eles souberam dessa situação, eles solicitaram a exoneração desse servidor à Câmara. Nós também procuramos a Câmara de Vereadores de Vitória, que informou que ele já foi desligado do quadro de servidores da casa. Eles também falaram que a ação do servidor não reflete de forma alguma a conduta e o compromisso ético dos demais colaboradores da Casa Legislativa e que eles continuam trabalhando incansavelmente em prol do bem-estar da população de Vitória. Isabela, é com você. Obrigada, Matheus, pelas informações. Então, a gente está falando de tudo quanto é tipo de bandido, né? Que mata inocente, que tem dinheiro de forma ilegal de jogo de bicho. Obrigada, viu, Matheus? Agora a gente vai falar de outro tipo de bandido, que age contra o consumidor. Um posto de combustíveis em Vila Velha foi interditado porque o dono estava vendendo etanol batizado, sabe? Essa operação investiga um esquema nacional de adulteração de combustíveis. E os donos dos postos estão usando o metanol, que é muito prejudicial à saúde, para fazer render mais o combustível e ter mais lucro. Uma nova rede de postos, dessa vez no bairro Paú, em Vila Velha, foi flagrada vendendo etanol adulterado com a substância metanol. Esse é o 5º posto interditado na Grande Vitória. A gente fez uma coleta preliminar, a coleta preliminar identificou que existia essa adulteração. A ANP conseguiu constatar lá na hora em que nós fizemos essa investigação, essa análise preliminar, e com base nisso foi levado para um laboratório que constatou a presença do metanol. As investigações também miram um empresário de Vila Velha que comercializa material químico. Ele é suspeito de importar mais de 30 milhões de litros de metanol do Paraná, que não tiveram como destino final a sua empresa, como permite a lei. A suspeita é que ele esteja abastecendo os postos e adulterando o álcool. O metanol, usado para render o combustível e baratear o custo, traz riscos a longo prazo para o veículo e para quem se expõe constantemente, como os frentistas. O metanol é um produto mais barato. Ele pode ser usado como combustível, mas o combustível de carros de alta performance, os nossos veículos não estão adaptados para o uso dele. Ele é altamente tóxico em contato com mucosa, ele pode causar cegueira, intoxicação. Se ingerido, ele pode causar morte. Então, só que ele é muito mais barato. Ele é de metade a 1/3 do preço. Os nomes dos postos ainda não podem ser divulgados pela polícia, mas o motorista que identificar a interdição e tiver abastecido com o etanol pode denunciar. Quem abasteceu o etanol, o álcool, ele pode registrar uma ocorrência
em qualquer delegacia, para que, se o veículo dele venha apresentar um defeito, ele venha aqui até a Delegacia do Consumidor, pegue um laudo com a gente para poder ingressar na justiça contra os donos dos postos de gasolina, que, independente de saberem ou não, são responsáveis pelos produtos que eles colocam no mercado. Olha, os suspeitos podem responder por associação criminosa e estelionato contra o consumidor. E uma criança de 4 anos caiu do 2º andar de um prédio em Colatina, no noroeste do estado. A criança foi socorrida, está internada no Hospital São José, no mesmo município. Esse acidente aconteceu numa escola, na escola Cléris Martins Moreira, que fica no bairro São Vicente. Não há informações oficiais sobre essa dinâmica desse acidente, como aconteceu essa queda. A Prefeitura de Colatina informou que um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e um processo administrativo interno foi instaurado para apurar como tudo aconteceu. O município também diz que está dando assistência à criança e aos familiares dela. Agora um alerta para os aposentados. Você costuma conferir ali no extrato quando recebe o seu benefício? Gente, um idoso descobriu uma dívida de R$30 mil que ele não fez. O seu Geraldo mostra o contra-cheque sem acreditar nos valores descritos ali. São mais de R$30 mil em empréstimos consignados que ele desconhece. Quase 40% da sua aposentadoria, de pouco mais de um salário mínimo, está comprometida. Quando sai o pagamento, eu tenho que pagar várias coisas, água, luz, etc. Comida, também envolve principalmente, E simplesmente não está dando para me pagar. Foi também um ponto, para que eu desconfiasse, e tomar essa atitude, pegar os extratos, e fazer uma conferência. Em alguns casos, o empréstimo é tão alto que uma das parcelas chega a R$ 244. O idoso descobriu ao tirar o extrato que esses consignados estão sendo feitos desde 2020. Muitos contratados no mesmo dia, em diferentes bancos e praticamente no mesmo horário. Ouvi na televisão, falando na televisão, que alguém está tomando empréstimo no nome deles, mais ou menos 258 mil pessoas, Fui lá e constatei que realmente pegaram empréstimo no meu nome também. Uma das medidas do Ministério Público Estadual e de órgãos ligados à defesa do consumidor para inibir as fraudes foi mover uma ação contra o INSS e o Dataprev. Antes, aposentadorias e pensões tinham a abertura automática para empréstimos. Agora, o segurado precisa desbloquear essa opção. Segundo o Ministério Público, depois dessa mudança, houve queda no número de denúncias de fraudes. Resta saber agora quais outras brechas os golpistas encontram no sistema. Sempre tem a participação de algum funcionário do INSS fornecendo os dados desse aposentado para uma instituição financeira ou para o golpista. Vai ter também, pode ter a participação de algum familiar. Ocorre também dos bancos fazerem empréstimos que não são desejados pela pessoa, acreditam o dinheiro na conta corrente da própria pessoa. Assim que descobriu a possível fraude, o seu Geraldo procurou assistência do Sindicato dos Aposentados. O empréstimo consignado em si, uma coisa muito positiva, é um projeto social criado pelo INSS para os aposentados. Mas o que tem acontecido são empréstimos consignados, empréstimos de cartão de crédito consignados fraudulento. Nós temos o exemplo do seu Geraldo, que procurou o sindicato e o sindicato está dando essa assistência para ele. O aplicativo do Meu INSS tem uma área lá que você clica, não quero receber empréstimo consignado, não quero fazer empréstimos. Ali você não vai fazer empréstimo nenhum, nem golpe e nem mesmo se você quiser. O dia que você quiser voltar a fazer algum empréstimo, você tem que ir lá e desclicar nessa opção. O advogado orienta ainda que, ao desconfiar de fraude, o segurado deve procurar o banco e verificar o contrato. Em alguns casos, o aposentado pode ser indenizado por danos morais. Os tribunais são sensibilizados nesse sentido e condenam os bancos a devolverem a quantia que foi descontada e condenam também em danos morais, porque a pessoa, no mínimo, ela vai perder tempo para resolver esses casos. Fora a dor de cabeça, né, gente? Anota aí o telefone do Sindicato dos Aposentados. Se você precisar de ajuda, eles dão esse suporte também. 3314-3953, horário comercial, tá bom? Funcionário de material de construção bota bandido para correr. O ladrão saiu em disparada e sem a arma. Aguarde para ver.
E o bandido saiu em disparado. Olha a imagem, gente. O material de construção fica em Conceição do Castelo. Ele estava se preparando para fechar as portas. O bandido chegou, rendeu o primeiro caixa, roubou o celular, se aproximou ali do outro funcionário. Só que foi aí que ele se deu mal. Quando esse bandido deixou a arma no balcão para roubar um notebook, o funcionário esperto pegou o revólver. Desarmado, o ladrão saiu correndo, derrubando o material por toda a loja, né? Por essa ele não esperava. Deve estar correndo até agora esse bandido. Vamos mudar de câmera e mudar de assunto. Gente, agora tem uma novidade. As impressoras 3D estão a serviço do crime. A polícia encontrou uma fábrica clandestina de armas no norte do estado e 3 pessoas foram presas. A quadrilha tinha maquinário próprio, com máquina de solda, torno mecânico e até impressoras 3D, que fabricavam parte das armas. Elas são réplicas quase perfeitas, só que algumas peças eram de plástico. Só que isso não diminuía a periculosidade. As armas feitas pelas impressoras atiram e matam. Nos deparamos com uma sala que estavam as impressoras 3D e nelas já estavam fabricando outras partes das armas, né? Inclusive nos pendrives tinham todas as peças de armas que futuramente seriam produzidas, né? Cada impressora estava produzindo uma parte da arma. Além de todas as formas que circulam armas no estado do Espírito Santo, pelas mais diversas formas de entrada, a gente perceber isso aqui hoje numa oficina de armas, como a gente vê a quantidade de molas, as peças de aço, e agora essa novidade que é a tal da impressora 3D com plástico, onde eles estão produzindo carregadores e até mesmo peças centrais dessas armas. Isso é uma preocupação enorme, né? Enquanto a gente aprende 2.628 em 8 meses, quantas que não estão sendo derramadas no mercado para abastecer o tráfico, para matar as pessoas. Foi por meio de denúncias que a polícia descobriu a fábrica clandestina de armas. Ela funcionava nessa oficina, nos fundos de uma casa na cidade de Jaguaré, no norte do estado. Passamos a monitorar essa cutelaria e verificar que lá não estava sendo produzido facas, e sim armas. A partir daí eu representei pela busca e apreensão na residência, e aí nos deparamos nessa quarta-feira com todo esse material lá nos fundos da residência em uma oficina. Foram 3 meses de investigação até a polícia desmantelar essa fábrica clandestina. No local, 3 pessoas foram presas, o casal de proprietários e mais um homem. Um deles era o que produzia as armas, que é o proprietário da residência juntamente com a esposa, e o outro, ele estava revendendo essas armas para todo o estado. No local, a polícia também apreendeu 2 submetralhadoras, um computador e um HD externo. Agora, as investigações continuam para saber se elas foram utilizadas em crimes pelo Estado. A partir de agora, a perícia vai verificar se essas armas foram utilizadas em crimes em todo o Estado e verificar também para quem ele vendeu essas armas. Olha, gente, os 3 suspeitos acabaram passando por audiência de custódia e a Justiça concedeu liberdade provisória a 2 homens e a mulher que foram presos. E foi determinada uma fiança de R$5 mil para cada um, mas eles devem cumprir uma série de medidas. Presidente do Supremo Tribunal Federal visita o Espírito Santo e firma acordos para combater as desigualdades raciais. Nós voltamos já. Indígenas fizeram um protesto no centro de Vitória hoje. Os manifestantes interditaram o trânsito na Avenida Jerônimo Monteiro, em frente à sede do Ministério Público Federal. Depois o grupo seguiu em direção ao Palácio Anchieta. O protesto é contra o marco temporal, um recurso que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília. Na proposta, os povos indígenas só teriam o direito de ocupar apenas as terras em que já estavam ou disputavam em 1988, quando começou a valer a atual Constituição. Até o momento, 4 ministros votaram contra o recurso e 2 a favor. O julgamento do recurso segue até o próximo dia 20. E a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, veio hoje ao Estado. Ela foi homenageada com a comenda Jerônimo Monteiro, a maior honraria concedida pelo governo do Estado. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, veio ao Espírito Santo para firmar 2 acordos com a Justiça Estadual. Um deles para combater e corrigir as desigualdades raciais em todos os âmbitos do Poder Judiciário. Nós somos ainda um judiciário com 12,8% apenas de magistrados negros e temos percebido, enquanto poder judiciário,
que a diversidade e a pluralidade de todos os seus magistrados e magistradas é importante, porque diversidade é potência para a nossa instituição. O outro pacto é dedicado à defesa dos direitos humanos. Ambos protocolos de intenções para promover avanços na justiça capixaba e no sistema socioeducativo do Estado. Antes de assinar o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos aqui no Tribunal de Justiça, a ministra do STF, Rosa Weber, também visitou a Unidade de Internação Socioeducativa do Espírito Santo em Cariacica. Ela não falou com a imprensa, mas disse ser com grande alegria que essa é a sua penúltima viagem antes da aposentadoria compulsória no fim do mês. Fizemos uma reunião com ela na hora do almoço, apresentando o sistema prisional para ela, todas as medidas que nós estamos tomando. E o pacto é uma reafirmação nossa da gente poder fazer cada vez mais um trabalho de proteção aos menores no estado do Espírito Santo, ao sistema socioeducativo, para que a gente possa internar e punir quando for preciso, mas ao mesmo tempo dar a possibilidade dessas pessoas de se reinserirem na sociedade. Os pactos assinados prevêem a criação de um grupo de trabalho para combate à tortura e também a criação da primeira vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente do Estado. As iniciativas servem para alinhar os órgãos do Judiciário com os tratados internacionais de direitos humanos. Desde que a Corte Interamericana de Direitos Humanos editou alguma resolução, de 2011 para cá, muita coisa melhorou, né, no Estado do Espírito Santo, com o socioeducativo. Hoje nós tivemos a oportunidade de visitar a UNES com a ministra Rosa Weber e perceber, então, aquilo que já vem sendo implementado pelo Estado do Espírito Santo numa melhora. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Boa noite, um ótimo fim de semana. Até segunda.